Então, continuando a aula sobre feridas e curativos, vamos ver agora a coloração das feridas, os tipos de tecidos que a gente vai ver no leito da ferida. Tá? Isso aí costuma ser muito cobrado em prova. Então, dentro da ferida, a gente vai encontrar diversos tipos de tecido. Cada um desses tecidos vai ter a sua característica. O primeiro tecido é o tecido de granulação. Tá? E aqui na foto a gente tem a imagem desse tipo de tecido. Ele tem coloração vermelha, tá? E ele é considerado um tecido viável, é um tecido saudável de cicatrização. É esse tecido aqui que a gente quer ver dentro da ferida, quer dizer que ela está cicatrizando, tá, normalmente. O tecido de granulação, conforme ele vai maturando, ele se transforma no tecido de epitelização, tá? Que é a pele propriamente dita. Então, o tecido de epitelização ele é proveniente ali do tecido de granulação. E ele começa a surgir geralmente das bordas da ferida. Aqui que vai começando a aparecer aquele tecido esbranquiçado, meio rosado, bem fininho, da borda para o interior. E ele pode aparecer também como uma ilha dentro do leito da ferida. Tá? E com o tempo, esse tecido de granulação ele vai se transformar em tecido de epitelização e vai fechar a ferida. O segundo tipo de tecido é o tecido de necrose. O tecido de necrose, na banca da EAGS, em todas as questões anteriores que eu já analisei, eles sempre pedem com essa definição aqui, tá? Um tecido de coloração escura, porque ele é um tecido morto. E esse tecido tem que ser removido da ferida, tá? Ele tem que ser debridado ou desbridado para dar lugar ao tecido de granulação que a gente viu anteriormente. Tá? Mas a gente sabe que o tecido de necrose ele pode ser dividido em dois tipos. O tecido de coagulação, que é esse aqui, o escuro, e o tecido de liquefação, que é esse amarelado aqui. Tá? Mas lá na hora da prova, na banca eles costumam pedir essa definição aqui. Opa. Tá? Coloração escura, tecido morto, que deve ser desbridado. E o terceiro tipo de tecido, terceiro ou quarto, né, porque eu falei do de epitelização também, é o exudato. Tá? A gente sabe que existem vários tipos de exudato, cada um com sua característica. Seroso, purulento, sero-sanguinolento e sanguinolento. Mas lá na banca da EAGS costuma cair assim, ó. O exudato tem coloração amarela. Representa... Opa, aqui a divisão das sílabas aqui ficou errada. Tá? Representa secreções produzidas por micro-organismos. Aqui o amarelado está se referindo ao exudato purulento, porque com a presença desses micro-organismos, com o combate ali das células de defesa, eles vão virar pus e vão ficar com esse aspecto aqui amarelado. Mas podem ter secreções também de outras cores, tá? Como esverdeadas, por exemplo. E aí a gente vai para os métodos de desbridamento. Tá? O primeiro desbridamento, lembrando, é remoção do tecido morto, do tecido necrótico. Tá? Essa é a definição de desbridamento. Ele pode ser feito de várias maneiras. A primeira delas é o desbridamento cirúrgico ou cortante. Esse método aqui é o mais eficaz e é o mais seletivo. Tá? O que significa seletivo? Que você vai agir ali somente no tecido morto, no tecido necrótico. Você não vai afetar nenhum outro tipo de tecido do leito da ferida. Então ele é bem específico. E aqui nada mais é do que a remoção desse tecido necrótico através de um procedimento cirúrgico, tá? Utilizando ali lâminas ou auxílio de tesouras. O segundo é o autolítico. Nesse tipo de desbridamento vão ser utilizados curativos úmidos, porém nesses curativos não serão utilizados enzimas industrializadas ou farmacêuticas. Ele vai utilizar as enzimas do próprio corpo para remover o tecido necrótico. Tá? O nosso corpo ele tem capacidade de regeneração de remover esses tecidos, só que é uma capacidade limitada. Então aqui, nesse caso, se for um tecido necrótico com uma extensão muito grande, já não é indicado esse método autolítico.
tá? Que é feito com a reação do próprio corpo. O terceiro, desculpa, o terceiro é o método mecânico, tá? Aqui vai ser utilizado a gaze e o jato de soro. Esse método aqui é muito comum para fazer a limpeza do leito da ferida. Ele também pode ser usado como um método de desbridamento. Tá? Só que esse método ele é o menos seletivo de todos. Tá? Ele pode ser considerado até não seletivo. Por quê? Quando você passa a gaze nesse processo mecânico, você pode atingir vários outros tecidos ali ao redor do tecido que você quer remover. Tá? Então, ele pode até lesionar o tecido de granulação, provocar sangramentos. É bem comum de acontecer isso, então isso é uma desvantagem. E por último a gente tem o desbridamento enzimático. Nesse aqui a gente vai utilizar as pomadas, tá? Como por exemplo a colagenase e a papaina. E elas vão promover esse debridamento. Elas vão remover o tecido necrótico através lá das enzimas presentes nelas. E é considerado também um método seletivo, tá? Ela tem ação seletiva, mas é lenta. Ela requer um tratamento mais prolongado durante vários dias. E aí a gente vai para a parte de lesões por pressão ou úlceras por pressão. Vocês provavelmente já viram essa parte da matéria em outra disciplina com outro professor, mas vale a pena a gente falar aqui também. Tá? A classificação das úlceras. Elas podem ser classificadas do grau 1 até o grau 4. A grau 1 vai atingir a camada superficial da pele, tá? A epiderme, e ela não tem tanta gravidade, é só um sinal de alerta. Ela vai causar vermelhidão, porém a pele ela vai permanecer íntegra, não vai ter uma solução de continuidade, tá? A pele vai ficar íntegra. Grau 2. Aqui já ocorre perda parcial da espessura da pele, então não vai atingir só a epiderme, já vai chegar na derme. E ela vai se apresentar como uma úlcera superficial, com o leito também avermelhado ou descolorado. Tá? Pode atingir o tecido adiposo subcutâneo e ela causa dor. Então aqui já houve o rompimento da pele, mas ela ainda é uma lesão superficial. Grau 3. Aqui ocorre a perda completa da pele, tá? Em sua espessura, vai ocorrer de maneira completa. Pode envolver danos como necrose do tecido subcutâneo. E aqui ela já começa a apresentar uma certa profundidade, tá? Mas ainda não vai atingir músculos, ossos e tendões, tá? Apesar de já começar a apresentar profundidade. E aqui também ela pode apresentar secreção amarelada ou esverdeada com odor fétido. E aí dependendo se tiver infecção ou não. E por último o grau 4. Tá? Aqui ocorre a perda da pele como na grau 3. Só que aqui, além de acometer áreas extensas, tá? Ela vai ser uma ferida grande. A lesão ela pode chegar na musculatura, em ossos e nessas estruturas mais internas do nosso corpo. Aqui tem um esqueminha mostrando para vocês visualizarem cada estágio das úlceras por pressão. Vocês podem procurar aí no Google, tá? Umas imagens melhores, só para ficar ilustrado aqui para vocês. E para a gente finalizar, vamos falar de curativo. Tá? Então, curativos, eles são cuidados, né, dispensados para uma área do corpo que sofreu solução de continuidade. E ele vai ter algumas finalidades. Dentre elas aqui, ó, prevenir a contaminação. Você fazendo um curativo, cobrindo com gás e atadura, você impede que agentes contaminantes fiquem aderidos ali à ferida, que pousem insetos, tá? Então você protege e previne a contaminação. Os curativos eles ajudam a promover cicatrização, proteger a ferida, eu já falei, e também absorvem a secreção e facilitam a drenagem. Tá? O curativo também tem essa finalidade. E também aliviam a dor. Tá? Então essas são as finalidades principais dos curativos. E a gente tem aqui alguns tipos de curativo. O primeiro é o aberto. Nesse aqui, a ferida, você pode aplicar a cobertura ou um antisséptico e manter a ferida aberta, exposta. Nesses casos aqui, são lesões superficiais, como arranhões, ralados, tá?
uma lesão maior, não é indicado que ela fique aberta. E em ambiente hospitalar também, uma ferida ela nunca fica aberta. Curativo oclusivo. Aqui no oclusivo ele é fechado após a limpeza, tá? E a aplicação da cobertura, do medicamento. E para isso a gente vai usar gaze ou atadura. O curativo seco é só utilizada a gaze, tá? Não é utilizado nenhum tipo de cobertura. O úmido é fechado com gaze ou compressa umedecida, com pomada ou qualquer solução que for prescrita. O compressivo, o próprio nome já diz, é mantida uma compressão sobre a ferida. Nesse caso aqui é quando há sangramentos ou hemorragias, tá? No caso de eviscerações também. Então aqui ocorre uma compressão para estancar o sangramento. E alguns curativos, eles podem ser feitos com a presença de um dreno, tá? Que pode ser ali um tubo, um pedacinho de equipo, que é colocado dentro da ferida para facilitar a drenagem das secreções ali. Então, pessoal, a gente termina aqui o conteúdo dessa matéria e no próximo vídeo eu volto com algumas questões para a gente resolver juntos. Tá, pessoal? Até a próxima aí. Um abraço.